Saudações, família boa. Aqui é o vosso boy Frederico Bacana, o CEO do canal Zango Mídia. Estamos aqui no programa Momentos Únicos com a nossa poetisa. Pronto, eu queria falar o nome dela, mas eu vou deixar que ela fale. E acho que o nome dela tem uma perguntazinha que eu queria fazer. Então vou deixar que ela se apresente para que aí em casa saibam com quem que eu estou aqui. Vamos saber quando eu colocar o vídeo rolar. Bem, o que é poeta? Muito Sim, obrigada. A escritora, poetisa, declamadora. ok. Sim. Eu nem gosto de começar a cena com uma pergunta, mas então não me deixa assim um pouquinho indagar. Eu estava aqui a pensar, pensei que era o único, mas na produção outros também já perguntaram, mas desculpa, esse não parece meio masculino, uma coisa assim. Eu disse, não, pensei tipo, eu também já pensei a respeito, mas eu vou perguntar para ver se ela explica, né? Graças a Deus já estou acostumada a essa pergunta. Ok. Que Eu que não tenho que fazer, já que estás acostumado. Yeah. que poeta é o meu pseudônimo. Ok. Que poeta. E graças a Deus a língua portuguesa permite tratar os dois gêneros por poeta, tanto feminino como masculino. Só que, em função da modernidade, acharam que ficaria melhor tratar as mulheres por poetisa. Yeah. Acho que seria uma questão de pesquisar um pouquinho mais. Vamos Se bem que pesquisar. alguns dicionários em alguns países ainda não Não atualizar, consta não é? isso, né? Não Mas não já, está no novo acordo ortográfico. sim. Mas tá bom. Então, quer dizer, eu pelo menos só conheço o que é poeta. Né? Quero Uhum. conhecer o outro nome. Tem Francisco no final. Sim, sim. Tem Francisco no final, mas eu gostaria de saber o nome real da Kike. Ai. Kelsia Gabriela Cavunga Francisco. Kelsey. Eu Sim. pensei que Kelsey era o nome do carinha que o Lili deu. Não, é o meu nome mesmo. Só que, felizmente, as pessoas me Parece nome de conhecem porque carinha, quer. Sim. Kelsey. Não parece? Parece nome de carinha. É Kelsey. muito bonito, obrigada. Tá bom. Como é que foi que entrou no mundo da poesia? Ah, pronto, eu acordei e já estava nesse mundo. Mas foram acontecimentos seguidos. Bem, eu não lia poesia, não escrevia poesia, nem sequer convivia com pessoas que o fazem. Digo que até em 2021. Mas em 2020, efeito pandemia, confinamento, ah, alguns problemas pessoais, muitas perguntas, a cabeça não estava muito boa. Então, como sempre fui de escrever, eu gostava de escrever cartas, músicas. Eu comecei a escrever as minhas dúvidas, as minhas inquietações. E depois de um tempo eu passei a mandar para alguns amigos, inclusive o Lalinho faz parte desses amigos. E esses amigos desafiaram-me a postar nas minhas redes sociais, porque quando eu entrei nessa fase de não estar muito bem, acho que era na fase que todo mundo publicava tudo. Tá feliz, publica, tá triste, publica. E eu acabei por publicar também isso, então o meu pessoal acabou por ficar um pouco triste, até porque era uma pessoa que fazia muitos memes. E estava entrando numa outra fase, acho que estava a me descobrir também. Então eu postei e as pessoas começaram a partilhar e a se identificar. E aí veio a sensação de que eu não era a única naquela situação, não era a única a pensar daquela forma. E foi um texto, dois textos e foi. E acho que no princípio de 2021 me desafiei a escrever o meu primeiro poema, que penso, lembro bem, foi para pedir desculpa à minha mãe. Eu não escrevia poemas, eu escrevia algo que nem gênero tem, eu só sei que eu escrevia. Podemos dizer que seja prosa, não narrativa, é uma prosa simples. Eu escrevia, e eu lembro que o primeiro poema que eu escrever mesmo, foi para pedir desculpa à minha mãe. Já não lembro qual era a situação, mas eu lembro que eu escrevi e não mostrei a ela. Eu escrevi aquilo em 16 de março de 2021, ficou comigo guardado. Eu parei de postar também, desapareci um pouco das redes sociais, mas logo depois acho que aquele bicho da arte começou A fazer a se confusão. revoltar, a fazer confusão. E voltei para os meus escritos e pronto. Eu escrevia e já não conseguia mais parar de escrever. E aí foi. Um escrito daqui, um escrito daí, comecei a receber muitos seguidores, muitos leitores. Quer dizer, você tem uma semelhança com a linha ao responder as coisas. Parece que. Meu filho. eh, vamos deixar por aí. Mas Hum, ele falou sobre amores fracassados que lhe levaram praticamente a emigrar hum. para esse mundo. E você falou algo sobre. Também tem um pouco a As ver com isso. Eu emoções senti tipo. influenciam muito os artistas, os Não, sentimentos, que vocês principalmente quando parecem somos. iguais. Tipo.
Ele é um amigo. Nós não estamos aqui a falar da linha. Não, não estamos. Nem era para lhe mandar cumprimentos essa dali. E é, mas a resposta parece que. Mas então, em casa, como é que isso foi recebido? Tipo, e a nossa filha agora é poetisa, concernente à sua carreira profissional. Graças a Deus tenho muita. Até sou muito grata pela forma como os meus pais olham para o meu lado artístico e como tratam a minha carreira. Eu penso que a minha mãe, principalmente, começou a olhar isso de uma forma profissional antes de mim. Começou a chamar isto não só de hobby, como eu pensava no princípio, como também já trabalho, não é? Ok? Ah, bem antes de eu ter aceitado ou ter me comprometido de verdade com a arte. Porque fazer arte acho que muita gente faz. Agora, comprometer-se a ser artista e trazer a arte para o mundo é já um outro assunto. Então, graças a Deus, eu tenho o apoio dos meus pais, todos da minha casa, da minha família, até os meus vizinhos me apoiam. Ok? E acho que, por serem as pessoas mais próximas a mim, né, embora terem percebido ou muito tarde ou muito depois de eu já estar a fazer isso, eu acho que quando o meu pai ficou a saber que eu escrevo, eu já tinha participado de uma antologia, então já estava a postar os meus textos. Muita gente já me seguia, já lia, mas os meus pais ainda não sabiam. Ok. Mas receberam muito bem, dão conselhos, especialmente a minha mãe. Meu pai acompanha-me nas entrevistas, em atividades, então dão muito bem com isso. Só a famosa da família. Tá bom. E você se apercebeu quando é que se tornou profissional ou isso foi acontecendo e você, quando estou, já estava lá dentro da coisa toda? Quando eu percebi, já estava dentro da coisa toda. Quando eu percebi, eu já era AQQ, já estava a incentivar outras pessoas, já influenciava pessoas a escrever, já tinha trago também outras pessoas à poesia, fiz outras pessoas a gostarem de poesia. Então, eu simplesmente fazia por gosto, continuo a fazer por gosto, não olho muito para os holofotes e essa cena toda. E quando eu notei, já estava aí no meio disso tudo. Ok? E tipo, você escreve todos os dias. Agora já não, infelizmente. Eh, Imagine que você acorda motivada para escrever alguma coisa. Uhum. Tipo, hoje eu quero escrever alguma coisa. Você pega caneta e não sai nada. Tipo, quero escrever alguma coisa, mas não sai nada. O que é que tu fazes para poder desbloquear isso? Geralmente são os bloqueios criativos, né, que muitas das vezes acontecem por situações que nós vivemos, especialmente as nossas rotinas. Mas quando tem um bloqueio, eu prefiro respeitar. A maior parte das vezes eu respeito o meu bloqueio. Porque quando eu esforço, eu estou a tentar lutar comigo mesma e não fico muito contente. Porque é muito cansativo para um artista criar e não gostar do que criou. Eu acho que fica frustrante. Estás aí a criar e tu estás. Por exemplo, nós que escrevemos, ou eu quando quero escrever e não consigo ter algo concreto, eu fico a escrever um monte de trechos. Escrevo algo e depois deito aí, vai me surgir outra coisa e para concluir alguma coisa fica muito complicado. Então, algumas vezes eu prefiro respeitar ou fazer outras coisas. Ouvir música ajuda muito, conversar ajuda muito. Yeah. Não sei se eu já fiz a pergunta, mas se eu fiz depois, vou dar conta quando vais a responder. E aqui no bairro, como é que é a relação da QQ com os fãs? Acho que estávamos aqui recentemente, você disseste que eu Hum, não penso em dar uma atividade aqui na Boa Esperança, porque, não fala mas muito alto, vão ouvir. pronto, eu gostaria que comentasse um pouquinho a respeito sobre isso, para não ter que julgar mal. Eu escrevo profissionalmente há 4 anos e creio que só desde o ano passado é que o pessoal do bairro, especialmente os meus arredores, começou a perceber que eu sou artista. Então, não sei se é porque eu me escondo muito, né? Me escondo não, sou muito reservadinha. Uhum. Então, acho que convivo também com pouca gente, com poucos jovens do bairro, converso com poucos jovens do bairro. Poucos jovens têm acesso às minhas redes sociais, onde está tudo, né? Então, eu acho que é por isso. Mas por já me verem nas televisões, às vezes um posto daqui. E também porque o ano passado eu realizei uma atividade no Parque Braço. Tem um resort, um restaurante aí, não sei se posso citar o nome, o Pode ser. Grill.
ia realizar uma atividade e acho que a partir daí as pessoas começaram a notar que afinal aquela jovem faz alguma coisa. Mas até aqui tem sido bom. Tem sido bom. Eu acho que agora olham mais do que aquela vizinha só. Sabem que tem também esse lado artístico. Então já podemos esperar uma atividade daqui a aqui no bairro. Talvez. Tá bom? Pronto. Como eu disse, eu cheguei atrasado, mas dizem que mais vale tarde do que nunca. Sim, Né? mais à tarde do que não. Mais vale tarde do que nunca. E sobre amores por esquecer, que eu gostaria de falar um pouquinho aqui agora, né? Não vou perguntar porque acho que todos já perguntaram, porque eu só quero que, acho que vai falando um pouquinho sobre o mesmo, né? A entrega, as, a inspiração e por aí. Vai. Amores por Esquecer é o meu primeiro livro. Primeiro livro a solo. Antes de Amores por Esquecer, eu fui coautora de 2 e-books, um de prosa e um de poemas também, que é o Queza e o Arte que Fala as Poemas da Alma. E antes destes e-books, eu fui também participante em outros livros, ou Foi? seja, antologias que reúnem um monte de escritores e gêneros e tudo mais. Mas em 2023, fevereiro, dia 26, eu lancei o Amores por Esquecer em formato digital. 26 de fevereiro de 2023. E em 29 de julho de 2023, mesmo ano, nasceu Amores por Esquecer formato físico. Então, é o meu primeiro bebê, o meu primeiro filho, minha vaidade, eu costumo dizer minha vaidade. Eu tenho um livro. Ter um livro não é coisa fácil. Não, não é. Não é. Yeah. Tem Eu um tenho um jovem na livro produção que também está há anos a lutar com isso. eu tenho um livro que eu tenho muito carinho, muito orgulho. Amores por Esquecer veio por necessidade de escrita. Eu acho que eu estava numa fase em que eu precisava mostrar alguma coisa mais sólida às pessoas que me liam. Então, eu acho que foi no momento certo, porque eu senti, geralmente eu gosto de fazer as coisas quando eu sinto que tem que ser. Eu acho que isso é um sinal. Eu senti que tinha que lançar Vamos para Esquecer. Eu estava numa onda de inspiração e motivação para a escrita. E o Amores para Esquecer foi criado, digo, os textos, né, os poemas foram escritos em 3 dias. E acho que tem por volta de 35 a 37 textos. E foi isso. Foi escrito em 3 dias, depois foi para a editora, e depois de 2 semanas de marketing lançamos. Eu acho que foi algo muito Espera, deixa eu entender. Deixa eu necessário. entender. 3 dias, de 3 dias eu já tinha uns poemas aí que você decidiu só já colocar aí para fazer parte do livro. Tem 3 poemas que já existiam, que fazem parte do Só livro. 3? 3, porque eu gosto muito. Não, só 3? 3, sim. Já existiam antes do livro, Sim. que Então eu todos coloquei no são livro. inéditos. Sim. São só 3 dias. Uhum. 3 dias. Sim, Oh, 3 dias. Eu acho que era uma fase que eu ainda escrevia tanto. Acho que eu tinha muito tempo para escrever, então escrevia muito. E também porque eu precisei mesmo me focar. Eu sabia o que eu queria trazer para o livro, eu sabia quais assuntos eu quis que constassem nos poemas. Eu estava com o sentimento à flor da pele também está mais sobre fracassado. o que se traz. Vou já responder essa questão. E sim, foi assim. Escrevi e pronto, Eu quero um exemplar. será entregue. Não vou pagar, não importa quanto. Sim, será entregue, sabes? Sim, sei. Quando quiseres é só. Sim, mas tipo, o tema foi algo que você tipo arquitetou já ou surgiu depois de você ter escrito todos os poemas? Amores por Título do livro. Esquecer responde ao que o conteúdo que o livro traz. Ou seja, o título surgiu depois de ter escrito todos os textos. A princípio eu estive muito confusa entre três títulos. Busquei a ajuda de um amigo escritor e do CEO da editora em que eu pertencia também. E eles me trouxeram outras sugestões muito clichês. Eu acho que o clichê às vezes esconde a verdade. Então, se nós estamos aqui a falar de amor, estamos aqui a retratar de. Como os meus leitores no Facebook dizem, né? Ex por esquecer, por que não dizer mesmo isso? Então, tá aí o Amores por Esquecer. Para mim, todo mundo tem um amor por esquecer.
Eu não tenho. Será? Foi assim que. Foi Depois assim que pensei, foi começou. assim, foi Sim, assim, sim, foi assim. sim, sim. É melhor sair desse. Melhor calar. Pronto, mas eh, eu perguntei sobre os pais porquê? Porque quando eu conversei contigo na primeira vez, você só mostrou, tipo, como se o papai apoiasse mais que a mamãe. Né? Tipo, eu estava aí a te olhar e você disse, não, meu pai vai me assistir. Depois eu falei, oh, mamãe tá onde? Eu respondi isto porque, por conta da conversa que estávamos a ter, eu lembro que o Lalinho Sim. mencionou alguma coisa sobre o depois da atividade. Então eu dei essa resposta porque acho que fazia sentido naquele momento. Mas os dois apoiam ah, na mesma proporção, eu sinto, Uhum. e está tudo bem. Tá bom. Quais são os próximos projetos sim, que Uhum. podem ser ditos aqui em primeira. Não, em primeira mão não. Acredito que alguém já perguntado. Na Mas vamos verdade, ver. para 2025 essa é a primeira entrevista, então acredito que sim, em primeira mão. Mas sobre 2025, o meu lado artístico, eu estou muito no. Deixa que as coisas aconteçam. Ah, não que eu não tenho nada projetado, tenho sim, como sempre. Acho que nós todos os artistas temos um monte de coisas projetadas. Estamos sempre a criar aventuras nossas. Certo. Mas eu pretendo lançar um novo livro, pretendo realizar 2 recitais, 2 ou 3, tendo a estender a minha agenda, porque eu, 2024, eu me escondi muito das atividades. Eu senti que participei em poucas atividades, então eu quero que, sair mais das redes, estar mais envolvida com outros artistas. Então, sobre os meus projetos futuros, são mesmo as atividades que eu vou realizar, particulares, e o lançamento do livro. Tá bom. Agora, eu não queria falar da lei, mas não tem como passar isso assim. Não, Ok. parece. Não, mas tá aqui a coçar um pouco. Sim. O Lalinho, quando marcou o vídeo dele, Uhum. tinha um grupo, estavas lá. Tipo, espreitei, estavas lá. Lalinho disse, não, tem uma atividade para organizar assim, assim. E quando Que criou é o que está grupo, lá de novo? estavas lá. E depois, ele disse que era tudo ideia tua. Agora, na entrevista que eu tive com ele, ele parecia igual a você e você parece igual a ele. Tipo, vocês, essa vossa irmandade, como? Começou no segundo ciclo. Eu conheço o Lalinho desde a minha oitava classe. Somos colegas, nos conhecemos aí e eu fiz parte de um grupo de música, já fui cantora. Que estilo musical? Melhor não comentar sobre isso. Ah, fizemos parte do mesmo grupo. Mesmo grupo do Lali? Sim, sim. Eu lembro que foi BDR Music, alguma coisa assim, ou BDR Street, se não tenho erro. BDR Music. Eu Acho, lembro. Eu sim, conheço o grupo. então, foi Conhecia. mesmo esse. Eu fiz parte desse grupo. E foi aí que a nossa amizade começou. Eu lembro que durante um tempo também mantivemos muito contato pelas redes sociais. E ele fez parte do meu início na escrita, como eu disse no princípio, quando eu escrevia, algumas vezes eu mandava para o Lalinho também. E Lalinho, eu sinto que ele confia muito em mim, nas minhas ideias. Porque ele sempre que tem alguma coisa, Lalinho é uma pessoa muito confusa sobre as coisas que ele quer, algumas vezes. Então ele me chama para ouvir a minha opinião, porque eu estou sempre a dizer as coisas, graças a Deus, certas no momento certo para ele. Inclusive, quando ele esteve aqui no seu podcast, ele mandou para mim a entrevista para que eu visse depois desse um feedback. E aí, é Qual foi o assim, feedback? melhor no off. Nunca ouvi não. Fica sempre assim. Yeah, fica assim. Fica assim. Eu vou querer 2 poemas. Só dois. Só 2 dias. Básico, Sim, estás à vontade para escolher, mas um eu vou escolher. pode escolher. Só o Vamos tema. começar pelo que tu, Não, tu eu, preferires. eu, eu, eu quero que seja algo, tipo uma reflexão sobre a vida, né? Eu não vou pegar. Eu li quase Sim, todos, não aham. terminei, mas li quase todos. Yeah, então, fosse mais ou menos tipo uma reflexão sobre a vida. Uma reflexão sobre a vida. Deixa eu ver se Eu tem também, alguma eu também coisa. nem sei ler poema, então depois me ajudou. Eu estava a ler tipo, já do jeito que eu acho que. Infelizmente, muitos de nós não sabemos ler.
poemas. Eu sou um deles. É difícil, mas é como se estivéssemos a nos confessar ou a contar alguma coisa a alguém. Eu sou pai grande da equipa. Essas coisas não funcionam comigo. Ler poema é como se estivéssemos a conversar. Então eu vou começar pelo que eu escolhi antes do teu, né? Já que não tem um tema, mas sim uma sugestão sobre o assunto. Caminho de volta para o útero de minha mãe, de onde nunca deveria ter saído. Embora os meus pés estivessem entre os braços e o cordão umbilical sobre a garganta, nunca senti o meu peito tão aberto, como se um punho esforçar-se a entrar. Ainda que este caminho seja parecido a uma ferida, sigo o choro da minha mãe, contando aos dedos o seu ciclo menstrual. Não sou mais do tamanho de um feto. Sou agora como uma pedra muito distante. E não há nada mais distante, além da saudade. Caminho lentamente, para não lhe ferir o clítoris, para não lhe causar desespero, para não rasgar as suas paredes com os meus dedos. Porque vou cansada, vou chorando, ao meio, vou rasgando os pés, vou arrastando a saudade, porque o mundo me esgotou. É distante o caminho de volta para o outro da minha mãe. É distante a vida, é distante a dor, é distante a tristeza, o poema, o amor. É distante todas as coisas, mas o útero da minha mãe é impossível. E eu ainda caminho. O que é poeta?